A paz do Senhor, minha querida, meu querido. Hoje hoje é um dia meio esquisito. Eu vou explicar para vocês. Por quê? Hoje nós dedicamos, é um dia especial. Eu sempre digo lá em casa que Dia das Mães é todo dia, mas já que nós temos um dia especial, eu quero dedicar essa minha mensagem hoje a todas as mães que hoje estão vivas e as que já existiram e as que vivem na sua memória. É um mito. Não, eu tinha falado que é um dia esquisito, porque é um dia que muita gente está feliz, porque vai comemorar, vai levar presente, vai comemorar o Dia das Mães com a sua mãe. E há muitas e muitas e muitas pessoas que, infelizmente, nossas mães já foram, e eu acredito, para um lugar melhor do que o nosso. Mas as memórias, a vontade de colo, permanecem com a gente, né? A gente, independente da idade, nós nos sentimos órfãos quando nós perdemos nosso pai, nossa mãe, ou a pessoa que nos criou. Então, eu queria dedicar essa mensagem a você, tanto que tem mãe, a pessoa que não tem, e também para as mães. Gostaria de dar algumas dicas, explanar algumas coisas para vocês. Então, primeiro, eu queria desconstruir um mito. Nós temos um mito que toda mulher tem um instinto maternal. Não é verdade. Há mulheres, e isso já foi desconstruído ao longo dos anos, há mulheres que não querem ter filhos, e tudo bem, porque a sociedade nos impõe muitas coisas. Ela primeiro, quando é que você vai casar? Quando ela pega você namorando, quando é que você vai casar? Depois que você casa, fica ali cutucando, quando é que você vai ter filhos? E às vezes, tem pessoas que não têm essa vontade. Então, esse instinto maternal foi uma construção, na verdade, da sociedade. E também um segundo mito é que toda mãe é boa. Toda mãe é boa. Não, existem mães boas, cuidadosas, que protegem os seus filhos, que cuidam dos seus filhos e das suas filhas, mas há também mães malvadas, abusivas, desleixadas, que se omitem em muitas situações na vida dos seus filhos, negligentes, e que lançam sentenças. Nós não acreditamos que palavras são sementes aqui na Bethesda. Mas existem, dentro da psicologia, sentenças negativas que muitas mães lançam aos seus filhos. Como, por exemplo, você não vai dar para nada, você é um safado, você não presta para nada, eu não sei para que você nasci, você é uma peste, você é o filho do capeta, e essas frases que às vezes as mães estão realmente querendo dizer isso, mas às vezes é só imaturidade, porque nós mães, eu diria, pelo menos na minha geração, a gente não fez escola de pais, a gente não foi para a faculdade, nem no colégio nos ensinaram a ser mães. Cada mãe é mãe do jeito que ela aprendeu, infelizmente, dentro do seu próprio lar, ou que ela acha que é daquele jeito. Ou mãe que não queria ser mãe, foi mãe e que não consegue ser mãe. Dá para entender? Mas hoje eu queria focar nas mães que têm os seus traços saudáveis. E você que perdeu sua mãe, o dia de hoje pode ser muito triste, mas eu quero lhe acalentar. Eu quero lhe dizer que você pode guardar as boas memórias daquela pessoa que lhe criou e que lhe educou. Eu coloquei o título da minha mensagem, Mãe, substantivo feminino, porque quando você procura no dicionário, e eu gosto muito dessa técnica, né? Deixa eu ver o que é que o dicionário diz de tal assunto que eu vou falar. Diz assim, mãe, substantivo feminino. Eu acho que mãe deve ser substantivo, adjetivo e verbo. Porque é difícil uma boa mãe não agir.
É difícil uma boa mãe não ser carinhosa, dedicada, super protetora, que eu vou falar sobre isso para você. É muito difícil. A mãe é aquela que deu à luz uma criaturinha, que deu amor independente. Não gosto dessa definição. Mãe é aquela que deu à luz uma criança. Mãe é aquela que ama e cria uma criança. Porque existem as mães biológicas e as mães adotivas, que não são menos mães. Então, quando eu era pequena, eu até procurei no YouTube para vocês, mas era tão brega que eu decidi não tocar para vocês. Eu só encontrei cantado, vejam só, pelo Agnaldo Timóteo e pela Ângela Maria, mas acho que os acordes não combinavam muito bem comigo, sabe? E nem com você. Então, quando eu era pequena, eu me lembro que a gente cantava no Dia das Mães, a gente cantava muito mamãe, 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 não vou cantar para vocês. Aí disse, eu me lembro o chinelo na mão. Aí isso eu me lembro do chinelo da mão da minha mãe. Porque na geração da minha mãe, a gente era educado, pasmem vocês, com muita surra. E não era chinela de sandália havaiana, era chinela de sola, doía pra caramba. E eu me lembro, essa música é muito bonitinha, que ela diz... Aí depois que chama, aí eu me lembro, o avental todo sujo de ovo. Aí, essa pessoa já grande, que fez essa música para sua mãe, diz assim, eu queria poder outra vez, mamãe, começar tudo de novo. E eu acho essa música muito interessante, porque ela descreve um filho ou uma filha, depois de grande, começou a se lembrar dos pequenos detalhes de quando estava crescendo. Do colo que a sua mãe lhe deu, do bolo que sua mãe fazia, e lhe dava a panela para você raspar, e lhe dava a colher de pau para você limpar todinha, que fazia omelete para você, que fazia ovo para você. E aí essa música diz assim, eu me lembro de você, do avental, me lembro da chinela na mão, que era a mãe correndo para os meninos parar de fazer o que não devia, o avental sujo de ovo e o bolo, né? O avental sujo de ovo. E ele diz, eu queria começar tudo de novo, mas, infelizmente, o tempo é implacável. E, infelizmente, diz a lei da natureza que as mães é a tendência de que elas irão embora antes de você e antes de mim. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Essa música me lembra que a gente deve guardar as boas memórias e aproveitar a cada minuto o tempo que a gente tem com as nossas mães. E eu espero que você, no almoço do Dia das Mães, não fique cada um no celular. Guarde os detalhes, guarde o sabor da comida, guarde a sua mãe, guarde, peça colo, que eu amava, eu fingia, mesmo depois de casada, eu fingia para minha mãe que eu tinha piolho, pasmem vocês, que minha mãe tinha um cafuné tão gostoso, que eu adorava deitar no colo dela, e as cocadas da minha mãe, e os bolos. Minha mãe era uma excelente boleira. Fazia cada bolo, eu dizia, mãe, eu quero bolo Luiz Felipe. Mãe, eu quero bolo 3 em 1. Eu não gosto de bolo com cobertura. Mãe, eu queria, quando eu ia visitá-la, eu queria aquelas tuas cocadas. Minha mãe ficava horas e horas. Ela fazia pamonha do zero. Não era pamonha comprada, ela fazia. Então, eu me lembro demais. Os momentos que eu lembro da minha mãe, levei muita surra. Mas os momentos que eu lembro da minha mãe são momentos saudáveis, nos quais ela nos ajudava. E minha mãe não era só dona de casa. Minha mãe era costureira, cabeleireira e era uma excelente costureira. Às vezes, ela passava a noite inteirinha costurando para entregar uma roupa, para poder ter dinheiro para nos alimentar. Então, eu tenho lembranças
bonitas da minha mãe. E ainda bem que quando minha mãe era viva, não existia celular, existia, mas a gente não olhava celular na hora das refeições. Então, quando você estiver com a sua mãe, aproveite sua mãe. Eu tenho uma neta de 16 anos, a Bibi, que ela diz: vó, conta uma história. Ela ama histórias, acho que ela vai ser uma escritora. Aí eu começo a contar histórias da mãe dela, história do Ricardo, histórias minhas, e ela ama. Então, cada momento que você passar com alguém que você ama, passe de verdade, deixa o mundo virtual para lá, porque esses momentos um dia vão ser boas memórias para você. Então, dias desses eu estava me lembrando muito das qualidades da minha mãe. Eu me lembrei das broncas, eu me lembrei das surras, mas eu também me lembrei dos conselhos, dos nossos papos, e por isso que eu pedi para falar para você hoje, no Dia das Mães. Erasmo Carlos tem uma música também que eu gosto muito. Vocês já ouviram, já notaram que eu gosto muito de música. Que diz assim, que a mulher é o sexo frágil. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, prestem atenção, quero uma mulher só minha, mas para quem deu luz não tem jeito. Por quê? Um filho quer seu peito, o outro já reclama a sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Aí ele diz, 4 homens dependentes e carentes da força de uma mulher. Aí ele diz, mulher, mulher, mulher. Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Eu acho que aqui não está falando somente da mãe, da mulher, está falando da mãe. A mãe que eu chamo de mãe bombril, que é multitarefas. A mãe que arruma a casa, a mãe que trabalha fora, a mãe que vai para a reunião de pais e mestres, a mãe que cuida do seu filho, a mãe que troca fralda toda noite. E claro que o seu marido também compartilha com você mas não tem nada como mãe. Quando eu penso, e eu me lembrei, antes de eu entrar no versículo que eu quero ler para vocês, eu assisti um filme muito bonito com Anthony Hopkins, que se chama Meu Pai. Não vou dar spoiler, que eu quero que você assista. Mas tem uma hora que um homem de 83 anos chora e ele fica dizendo, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Ali, para mim, foi um sinal de que não importa a sua idade, chega uma hora que a gente quer colo. E a gente quer o colo de quem? Da mamãe. Então, valorize a sua mãe. Eu queria ler para vocês Lucas. Todas as vezes que eu me lembro de mãe, me vem à mente Maria, mãe de Jesus. Lembrem-se, Maria era mãe de Jesus. E Jesus foi 100% homem. Enquanto esteve aqui na terra, ela não era mãe de Deus, mas era mãe de Jesus, que já é algo extraordinário. Em Lucas, capítulo de número 1, versículos 26 a 33, nós lemos que um anjo lhe anunciou que ela iria ter um filho, e este seria o rei, e o seu reino não teria fim. Passados 6 meses, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma localidade da Galileia, a uma virgem que se chamava Maria, que estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu e lhe disse, eu te saúdo, mulher favorecida, o Senhor está contigo. Confusa e perturbada, Maria perguntava a si própria, o que será que o anjo queria dizer com aquelas palavras? Não tenhas medo, Maria.
continuou o anjo, porque Deus vai conceder-te uma bênção maravilhosa. Muito em breve ficarás grávida e terás um filho, um menino, a quem chamará de Jesus. O anjo chegou para uma virgem prometida, noiva, com um homem chamado José, e diz, você vai ser agraciada por Deus, você vai estar grávida, mas quem vai escolher o nome somos nós. E ainda escolheu o nome, Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono do seu antepassado, o rei Davi. Governará sobre a descendência de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Ora, Maria sabia, se ele ia ser um rei, se ele seria o Filho do Altíssimo, e o reino dele não teria fim, então Jesus seria um homem político, porque ele teria um reino. Então Maria sabia o que isto significava. Primeiro, esse filho não é somente meu. Este filho vem com uma missão e eu devo acompanhar o meu filho nesta missão e entender essa missão. Mas eu não sei se Maria sabia o que lhe esperava. Tem também o Cântico de Maria, que eu quero que vocês leiam, que eu não vou ter tempo, que ela diz muitas coisas. Ela sabia qual era exatamente a missão de Jesus aqui na terra. Mas Maria, eu não sei se ela sabia como seria e se ele passaria por tudo aquilo que ele passou. Maria passou por vários sentimentos. Deixa eu perguntar a você, qual a mãe que não quer proteger seu filho? Qual a mãe que não quer que o seu filho seja feliz? Lembrem-se, eu estou falando das mães boas. Qual a mãe que não quer o sucesso para o seu filho? Então hoje, quando eu falo de Maria, quando eu me lembro de Maria, a mãe de Jesus, Maria, e por tudo que Jesus passou, que a gente vai destrinchar um pouco, Maria hoje pode representar a mãe que vê os seus filhos serem perseguidos pela polícia só por causa da sua pele e da sua condição social. Maria hoje, para mim, representa a mãe, como Maria Carolina de Jesus, que escreveu o livro O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que viveu na favela do Canindé, que hoje nem existe mais, que era perto da Marginal Tietê. Então Maria, essa mãe, catava papelão, catava material reciclável para comprar comida para os seus filhos, que muitas vezes eram espancados pelos vizinhos, se aproveitando de que ela não estava lá. Eu me lembro da mãe que tem que ficar lá na porta do açougue, esperando os restos para levar ossos, esperando que tenha um pouco de carne para fazer sopa para os seus filhos à noite. Eu me lembro da mãe que fica catando em lixo pedaços de lápis, pedaços de brinquedos para que o seu filho possa ter com que brincar. Então Maria para mim também representa hoje a mãe que enfrenta filas intermináveis de madrugada, na madrugada, para visitar o seu filho na prisão. Maria viu e seguiu todos os momentos de Jesus. Com surpresa, e aqui vem a mãe, a cultura do desapego, Maria viu o seu filho, ainda adolescente, ensinando aos escribas e aos fariseus na sinagoga. Ali, quando eu leio esse versículo para mim, foi o momento em que ela entendeu, meu filho não é só meu. Eu tenho que preparar essa criança para o mundo. Ele tem algo mais importante para fazer do que ficar debaixo das minhas asas, ficar debaixo do meu colo. E aí, quando ela disse, meu filho, eu estou tão preocupado, o que é que você fez com a gente? Você não avisou nada, você sumiu. E ele diz assim, por que vocês se preocupam comigo? Não sabem que eu tenho que cuidar dos negócios do pai? E aí Maria entendeu, e o pai, Deus, Maria entendeu que não era José, porque José era um carpinteiro. E eu acho
assim, interessantíssima a história de Jesus. Porque, veja bem, Jesus nasceu em um estábulo. Talvez um berço feito de palhas, rodeado de animais, rodeado de mau cheiro. Porque eles estavam, ele não tinha, ninguém abriu as portas para eles, para ajudá-los. E depois Maria e José tiveram que colocar seu bebê num jumento e fugir para outra terra. Então, Maria viveu esses momentos que muitas mães vivem hoje. E como Deus quis nos mostrar que Jesus não nasceu em um lugar privilegiado. Jesus não pertencia a uma classe social privilegiada. Ele era filho de um carpinteiro. Então, Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Jesus veio para trazer as boas novas de que nós não estamos sós. Mas Jesus, filho de Maria, foi rejeitado, foi humilhado, foi perseguido. E Maria viu tudo isso. Agora você imagina, hoje em dia, quando dizem que na escola um menino fez bullying com seu filho, o pai vai lá na escola, o pai protege, tem pai que bate em outra criança para proteger. Imagina os bullying, porque disseram, pode coisa boa vir de Nazaré? Jesus recebeu bullying, Jesus recebeu críticas. E Maria viu tudo isso, e a Bíblia nos diz que ela ponderava tudo isso no seu coração. E é muito importante que uma mãe saiba que o seu filho não é uma posse sua. É muito importante você saber que nós criamos os nossos filhos para a vida. Nós devemos preparar os nossos filhos para o mundo, porque o mundo aí não é fácil. Ele vai ter que ser esperto para se proteger das pessoas más que vão se aproveitar dele. Ele vai ter que ser esperto para ser bem sucedido no meio corporativo. E uma mãe super protetora, ela não faz bem ao filho, ela faz mal ao filho. Porque quando ela não estiver mais ali, como é que esse filho vai se virar? Né? Então é muito importante que você prepare o seu filho sabendo, e a sua filha, sabendo que um dia eles vão voar, que uns dias eles vão para longe, mas não se preocupe, você continuará sendo mãe. Essa cena do filme Meu Pai me deixou bem tocada, que ele, tão velhinho, diz, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero colo, porque nós, seres humanos, sempre vamos querer colo, e é muito importante que enquanto nossas mães estão aqui, a gente tenha o seu colo. Mãe é o ser mais precioso que nós podemos ter. Tem um autor que eu gosto muito, Fabrício Carpinejar, e ele escreveu um artigo sobre o amor excessivo dos pais. Ele diz assim, deve-se lutar contra o excesso de amor, para que ele não sufoque e passe dos limites, para que não induza a um engano da sobreposição de sentimentos, porque é natural, sendo pai e mãe, sendo responsável, colocar o filho acima das vontades e se deixar por último, para atender primeiro aquele que depende da proteção. Só que exclusividade não é cuidado, é anulação da personalidade. A fórmula não tem como funcionar apesar das sinceras e boas intenções. Depois que se vive pelo outro, não se sabe mais como viver sozinho. E deixa mamãe, papai, eu dar uma dica para vocês. Vocês sabem que lá no futuro vai sobrar só vocês dois. Seu filho, aí as mulheres e os homens entram em algo que nós chamamos ninho vazio, síndrome do ninho vazio. Você vai ter uma síndrome, você vai achar, por isso que é tão importante que o homem e a mulher, mesmo tendo filhos, separem momentos para vocês dois, para que quando os filhos saírem de casa, você não olhar um para o outro e dizer, somos dois estranhos.
É super importante você entender que vocês precisam aprender a viver sozinhos. E tem muitos pais que dizem, olha o que sua mãe está fazendo comigo, olha o que seu pai está fazendo comigo. Isso não vai ter mais, tá? E o seu filho e a sua filha, quando forem embora, casar, ir para outro lugar, ir morar sozinho, você vai estar sozinho e sozinha para resolver esses probleminhas a dois. Voltando ao Fabrício Carpinejar, ele diz assim, o ninho fica em cima de uma árvore. Portanto, a prioridade é a árvore. Perigoso um tronco que não se sustenta. Ele fica quebradiço, fraco e de raízes fracas. Entenderam? Então, essa super proteção. Maria, várias vezes ela quis... Maria foi ver Jesus, que ele estava dando uma palestra em algum lugar, e disseram, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. Aí ele diz, meu irmão, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. E não deu preferência a Maria. Eu, particularmente, queria que ele tivesse dado, mas não deu. Acho que ele queria, aos poucos, quando eles estão em um casamento, que vai haver uma... faltou o vinho, e chegaram mais convidados, e Maria foi lá falar com ele, filho, não tem mais vinho. E Jesus disse, mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Quer dizer assim, não chegou a minha hora. Mas logo, aí Maria entendeu, eita, não vou conseguir manipular o meu filho, que muita mãe quer. Então Maria foi entendendo que Jesus tinha realmente uma missão e que ela precisava respeitar. Bom, logo depois ele pediu que transformassem água em vinho e papapá, mas ele quis dizer, mulher, olha, eu tenho que fazer a missão que eu estou encarregado. E eu preciso fazer sozinho. E aí Maria, quando eu penso em mãe, eu lembro de Maria. E Maria, toda mãe que recebe o filho, que educa, que cria, que acompanha o sofrimento, mas que sabe que cada filho tem uma missão no mundo a cumprir e que respeita a vontade desse filho. Mais uma passagem linda que eu queria falar agora para o filho e para a filha, é que todo filho e toda filha também deveria aprender, é que Jesus, do alto da cruz, no auge do seu sofrimento, olhou para baixo, viu Maria, viu João e disse, mulher, eis aí o teu filho. E ao apóstolo João ela falou, eis aí a tua mãe. João 19, 26 e 28. Jesus se preocupou com o cuidado e proteção da sua mãe, até mesmo com dores cruciais e em seus últimos momentos. Então eu quero deixar um recado para você, filho, para você, filha. Cuide da sua mãe quando ela estiver precisando da sua proteção e do seu cuidado, porque lembre-se, ela cuidou de você a vida inteira. Ame a sua mãe enquanto pode, enquanto ela está aqui. Porque a lei inevitável do ciclo da vida, infelizmente, é que provavelmente sua mãe vai antes de você. Já vi vários filhos e várias filhas chorando sobre o caixão da mãe, dizendo, mãe, eu queria tanto ter dito que te amava. Eu queria tanto que você soubesse o quanto eu te amo. E pela nossa crença, nós, os protestantes, acreditamos que a pessoa não vai ver lá de cima. Então, a gente manda flores e flores agora para colocar no caixão, para enfeitar o caixão, para ir para ficar lá no cemitério. Mas eu queria te pedir, se a sua mãe gosta de flores, eu amo flores, mande flores para a sua mãe. Não precisa ser hoje, Dia das Mães. Pode ser depois da manhã, pode ser num dia que não é nada, que não é Natal, que não é Ano Novo, e nem caiu um planeta no quintal, que era uma música muito linda sobre isso. É só para dizer, mãe, eu te amo. Mãe, você é preciosa para mim. Então, eu termino aconselhando a cada filho e a cada filha a tentar entender a sua mãe, a amá-la com tudo que você tem. E a nós, que já perdemos nossa mãe, cabe
nos lembrar dos momentos bons, nos lembrar principalmente dos seus conselhos, dos seus ensinos e honrar o seu legado, vivendo em honestidade, integridade, amor e principalmente gratidão pelo dom da vida. Quero falar para você cuja mãe não foi muito legal com você, cuja mãe não lhe deu o colo necessário. Seja grato pelo dom da vida e aprenda a perdoar, para que você possa restaurar o seu relacionamento com a sua mãe. Então eu queria terminar agradecendo a minha mãe, que não está mais ouvindo, mas eu quero que vocês saibam da minha gratidão pelo amor da minha mãe, pelos ensinos da minha mãe, pelo seu legado e pelo seu cuidado. Principalmente vamos agradecer, vamos ter gratidão pelo dom da vida que a nossa mãe nos deu. Amem sua mãe como se não houvesse amanhã. Sejam gratos e gratas pela memória e pelo legado que a sua mãe deixou. Porque quando Maria viu o seu filho no seu colo, ela era nova, era uma mulher nova. Eu não posso imaginar a dor do coração de uma mãe, mas tantas mães hoje, que nas comunidades pobres, têm os seus filhos no seu colo, mortos, somente pela incompetência dos policiais. Então, que a gente possa também hoje se lembrar de cada mãe que sofre, por cada filho que morreu, por cada filho que foi assassinado, por cada filho que está perdido e que ela precisa dar colo a esse filho. Vamos orar? Quero orar por você, mãe, quero orar por você, filho, por você, filha. Que Deus possa nos dar sabedoria de como sermos mães de acordo com o coração de Deus. E de acordo com o coração de Deus Deus é amor. Senhor, eu quero colocar nas tuas mães cada mãe, hoje, cada mãe solo que sofre para sustentar os seus filhos, cada mãe catadora de lixo, catadora de recicláveis, cada mãe, Senhor, que ouve o seu filho chorar com fome. Ó Pai, que nós possamos ser sensíveis a esses corações. Quero te apresentar cada filho, cada filha, cada família que está com problemas de relacionamento. Problema de relacionamento com a sua mãe, problema de relacionamento com a sua família. Pai, eu te peço que a tua paz possa reinar no coração dessa mãe em relação ao seu filho, à sua filha, e possa reinar em sabedoria, em relação de filhos para com as mães. Mãe é mãe e ela merece o nosso amor, o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso cuidado e muitas delas o nosso perdão. Obrigada, Pai, pelo dom da vida através das nossas mães. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça salvadora de Jesus, que o amor do Pai e que a consolação, o conforto e a presença da Ruá Divina esteja sobre cada mãe, cada filho e cada filha, espalhados pelos 4 cantos da terra, não só hoje, que a mãe seja lembrada todos os dias da nossa vida. Não somente hoje as tuas bênçãos, Pai, mas para todo sempre. Amém.